Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos dar início ao nosso culto de celebração nessa noite de domingo. Olhe para quem está do seu lado e cumprimente ele com a paz do Senhor. Diga que bom que você veio. O do lado direito, da esquerda, o de trás, o de frente, isso. Quiser sair do seu lugar, pode sair. Deixe ninguém sozinho. Glória a Deus. Que bom estarmos na casa do Senhor, adorando o nome dele. Amém? Deu para ver todo mundo? Salmo de número 133. Vamos ler todos os versículos do Salmo, do verso 1 ao verso 3. Vamos ler o versículo 1 em diante. Diz assim: Eis quão bom e quão agradável é para os irmãos habitarem juntos em união. É como um unguento precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Araão e que desceu a orla de suas vestes. Como o orvalho de Hermon e como o orvalho que desceu sobre os montes de Sião, pois ali o Senhor comandou a bênção e a vida para sempre. Amém, queridos? Vamos repetir todos juntos o versículo 3. Vamos lá no 3. Como orvalho. Amém, queridos? É quando nós nos reunimos, nos congregamos em comunhão com Deus e também entre nós, o Senhor ordena a bênção sobre nós. É como o óleo que desce, a unção do Espírito desce sobre o cabeça, a barba e das orlas, e ele vai derramando sobre todo o corpo. Então, enquanto você está aqui, em comunhão uns com os outros, Deus derrama a bênção dele sobre a sua vida. E essa bênção ela vai atingir até a sua casa quando você voltar embora. Amém, querido? Porque você cultua um Deus vivo e a vida de Deus nos acompanha. Então você vai levar esse perfume, essa unção para o seu lar com certeza. Amém, querido? Enquanto estaremos aqui nessas 1h30, 20 minutos, que você dê o seu melhor a Ele. Amém, queridos? Que você possa agradecê-lo, adorá-lo. Não sei quais motivos te trouxeram aqui, mas com certeza entre eles há também uma palavra de gratidão por mais uma semana que o Senhor concedeu a nós de vida, não é? Estamos aqui por causa dele, então que você possa adorá-lo e bendizê-lo na beleza da sua santidade. Pegue na mão de quem está do seu lado aí, feche seus olhos, vamos orar, vamos buscar a sua face, buscar a sua presença, buscar o seu nome. Você tinha tantos lugares para poder estar, e você escolheu o melhor lugar, a casa do Senhor, onde Ele ordena a bênção. E nós juntos estamos aqui por causa dEle. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer por mais um dia que o Senhor tem nos dado, os teus átrios na sua casa. Já estivemos aqui pela manhã na escola bíblica, durante a semana, e mais um domingo à noite, estamos reunidos na tua presença, Pai. Pedimos a Ti que, com a ajuda do Teu Espírito Santo, o Senhor nos conduza em adoração ao Teu nome, porque até o desejo de Te amar, de Te adorar, ele vem de Ti, Senhor. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, até para Te adorar, Senhor. Então flua através de nós essa vida eterna, esse cuidado, essa unção, essa virtude celestial, esse amor, essa paixão pelo Teu nome. Enquanto o Teu povo Te adora, que os céus continuem abertos sobre este lugar, e que a bênção seja derramada plenamente em cada coração e mente neste lugar. Que os enfermos saiam daqui curados, os cansados saiam daqui renovados, os aflitos recebam a paz. Aqueles que entraram aqui, Senhor, precisando de uma resposta, recebam de Deus o toque do Pai Celestial, o abraço de Deus, a fortaleza que vem do alto. Nós nos rendemos diante de Ti e pedimos ao Pai a Tua bondade e a Tua misericórdia.
Cerca-nos nesse lugar com teu cuidado. Não permita que nenhum de nós vá embora, Senhor, da mesma forma que entrou, Pai. Mas que o Senhor possa nos tocar neste lugar e que o nosso coração, Pai, esteja aberto. Abençoa o Ministério do Louvor na condução dos louvores. Os irmãos lá que estão no som, na mídia. Os diáconos que estão lá na porta, que estão no portão, que estão lá fora. As crianças que vão adorar ao Senhor. Todos, ó Deus, que tudo flua conforme a tua vontade, o teu querer. Oferecemos a ti em adoração, em louvor, em reconhecimento de que tu és. O Senhor é bom, Pai. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos protegido, tem nos dado livramento dia e noite, Senhor. Noite e dia os teus olhos estão continuamente sobre a tua igreja, Pai. E o nosso coração sabe disso e louva o teu nome por essa bondade, por essa graça maravilhosa. E nós só podemos nessa noite te adorar e te agradecer, ó Pai. Como igreja nos reunimos nessa noite pela fé no nome de Jesus e no teu sangue. Então asperge esse sangue sobre nós, trazendo remissão, transformação e redenção, para que possamos entrar com confiança diante do Senhor. Tudo aquilo que ficou para trás está para trás. Nós avançamos para o alvo, Senhor. Então nos ajude e nos toque nessa noite. É a oração do teu povo, é a oração da tua igreja, no precioso nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aleluia, graça e paz a toda a igreja. Vamos louvar ao Senhor com muita alegria. Nós passamos a nossa semana e o nosso coração, como dizia na divulgação do culto dessa noite, nós temos que nos alegrar quando dizemos vamos à casa do Senhor, amém? E nós estamos aqui para honrar, bendizer o nome do Senhor. E é isso que nos faz caminhar dia após dia na presença dEle, estando aos pés do Senhor, amém? E nós precisamos, irmãos, assim como essa música diz, guardar o nosso óleo, para nós mantermos a nossa lamparina acesa para o encontro com o nosso amado, amém? Ele
chegar é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá, será que encontrará fé na terra, fé na terra. Aleluia. Encontre em nós, Senhor, corações que guardam teu azeite. Encontre em nós, Senhor, corações queimando pela tua presença. Derrama a tua glória sobre a tua igreja, Senhor. Nós clamamos pela tua presença. Nós queremos ser revestidos da tua glória, da tua presença, do teu rio de vida. Flua, Senhor, neste lugar. Este é o teu lugar, a tua casa, Senhor. Santo Espírito, Senhor, tem liberdade em nosso meio, em nossos corações. Meus irmãos, a palavra fala que o povo passava por um período de seca muito grande, e o profeta Elias clama pelo Senhor, pela chuva. Não sei em que área da sua vida você está passando por um deserto, mas clame pela chuva do Senhor. A palavra do Senhor diz: como a coça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de ti, sede do Deus vivo. A coça procura saciar a sua sede na corrente das águas, mas também ela se esconde nas águas, para ela se esconder dos predadores. E na presença do Senhor, no rio do Senhor, Ele nos protege, Ele nos blinda, Ele nos reveste de um fôlego novo. A cura na presença do Senhor, a renovo. Clame pela glória do Senhor neste lugar, na sua casa, na sua vida. Vem, derrama tua glória. Queremos ver tua face, queremos ver tua face. Vem, derrama tua glória. Queremos mais de ti, queremos mais de ti. Vem, derrama tua glória. Queremos ver tua face, queremos ver tua face. Vem, derrama tua glória. Queremos mais de ti, queremos mais. Ó, vem, Senhor. E se pedirmos, Jesus virá, e como chuva descerá. E se pedirmos, Jesus virá, e como chuva descerá. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abre
as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e se pedirmos, Jesus virá e como chuva descerá. E se pedirmos, Jesus virá e como chuva descerá e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover, faz chover. Clamamos pela tua chuva, Senhor. Ainda que o que os nossos olhos vejam seja apenas uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, Senhor. Nós cremos no poder do teu nome. Nós cremos, Senhor, no poder da tua ressurreição, que vence todas as coisas, porque o Senhor é vitorioso. O Senhor é Deus de perto, não é Deus de longe. Nós cremos, Senhor. Nós entronizamos o teu santo e bendito nome, Senhor. A nossa alma se alegra no Senhor, porque o Senhor é a nossa alegria. O Senhor é a nossa fortaleza, socorro bem presente no momento da angústia. O Senhor é o nosso Abba, o nosso papai, nosso amigo. Deus poderoso, Deus forte. Clame pelo Senhor. Esqueça tudo que está à sua volta. O adore neste momento. O Verbo vivo que deixou sua glória por nós, em amor se entregou. És o Cristo, o Filho de Deus. Pelo seu sangue, uma nova vida nos deu. Sua dor nos redimiu. És o Cristo, Filho de Deus. Precioso o sangue daquele que a morte venceu. Glorioso é o nome daquele que é justo e fiel. Há poder no teu nome, sobre o trono, e ao ouvir teu santo nome, Jesus, todos te louvam. Pelo seu sangue, uma
Precioso é o sangue daquele que a morte venceu. Glorioso é o nome daquele que é justo e fiel. Há poder no teu nome, Jesus, Rei sobre o trono. E ao ouvir teu santo nome, Jesus, todos te louvam, te louvam. Basta uma palavra, todos mortos viverão. Basta uma palavra, tu e os cegos verão. Apenas uma palavra, tu e tudo mudará se pedimos em teu nome. Basta uma palavra, tu e os mortos viverão. Basta uma palavra, tu e os cegos verão. Apenas uma palavra, tu e tudo mudará se pedimos em teu nome. No teu nome, Jesus, Rei sobre o trono. E ao ouvir teu santo nome, Jesus, todos te louvam. Basta uma palavra, tu e os mortos viverão. Basta uma palavra, tu e os cegos verão. Apenas uma palavra, tu e tudo mudará se pedimos em teu nome. Basta uma palavra, tu e os mortos viverão. Basta uma palavra, tu e os cegos verão. Apenas uma palavra, tu e tudo mudará se pedimos em teu nome. Há poder no teu nome, Jesus, Rei. Ao ouvir teu santo nome, Jesus, todos te louvam. Há poder
A igreja te louva, Senhor, porque o Senhor é adorado, exaltado, desejado das nações. Nossa alma anseia por Ti, Senhor, mais do que tudo, mais do que todos. O Senhor é adorado, entronizado neste lugar. Adorado, Senhor. A Tua igreja te louva, Senhor. Aqui é o nosso lugar, Senhor. A Tua igreja te adora. Continua conosco no decorrer deste culto, Senhor. Seja adorado, seja engrandecido. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Amém. Só pra
chamar aqui o presbítero Tiago, já para vir à frente. Vamos orar pelos aniversariantes que fizeram aniversário do domingo passado até hoje. Não é quem fez aniversário essa semana, pode levantar essa mão, sem medo. Quem fez aniversário de casamento, pode também denunciar, caguetar o outro. Olha lá, tem lá, Viviane e Orlandinho. Vem aqui para nós orarmos. Desce lá o Orlandinho. Tem mais alguém que fez aniversário de vida? Pode vir. Olha lá, a irmã Cidinha está vindo. Glória a Deus. Eu acabei o culto semana passada meio rápido, né? Da palavra já dei bênção apostólica, irmão. E daí esqueci do sorteio da família alvo de oração. Dá para fazer aí, Bruno? Já vai fazendo aí, nós já vamos anotar. Olha lá, tá na tela. Isso, minha família toda. Zulema, Leme, Seco e família. O Osni Gabriel, toda a família. Amém, queridos? Vamos orar por essa família toda semana. Anota lá, põe na Bíblia. E Deus com certeza irá abençoar a vida de vocês de forma poderosa. Vamos ficar de pé? Vamos orar pela família, por esse casal abençoado, pela irmã Cidinha que está fazendo mais um ano. O Tiago vai estar orando, se quiser dar uma palavra, já fica à vontade, tá? Amém, igreja. Deus é maravilhoso. Você faz presente em nosso meio. O Espírito Santo de Deus está aqui para nos trazer esperança, para fortificar a nossa fé, para nos dar graça, alegria, amor. E como não se emocionar, né? Uma família de diácono e diaconisa. A mãe da dona Cidinha, mas a senhora diaconisa, né? A gente se emociona. A palavra de Deus nos instrui, né? A pegar no arado e não olhar para trás e nem olhar do lado. Senão vai entortar o risco do arado. Vai sair torto, vai ficar feio, né? Então vamos olhar só para frente. Vamos continuar unidos, como sempre estivemos, né? E aniversário da sua mãe hoje. Deus abençoe, manda um abraço para ela, né? Vamos orar. Vamos agradecer a Deus, muita gratidão também pela vida da dona Zulema, né? Nosso irmão Osni, que sempre está aqui conosco nas escolas bíblicas dominical, nos cultos, né? Não vamos esquecer durante a semana. Vamos nos concentrar, tirar um minutinho e lembrar da nossa irmã e sua família, amém? Oremos. Senhor nosso Deus, maravilhoso, grandioso és Tu és o Senhor, Tu és Senhor, nosso grande Deus que se faz presente em nosso meio, que renova nossas forças, que nos põe de pé, firma o nosso pé na rocha que é Cristo. Estamos aqui, Pai, para agradecer pelo matrimônio, por mais um ano de aniversário na presença do Senhor, um casal de diáconos e seu filho também que está aqui, o Rafael, Pai. Uma dádiva de Deus, um presente na vida do casal, Pai. Somos gratos pela diaconia, somos gratos por esse casal e somos gratos pelo matrimônio, Pai. E colocado ao pé da cruz, ao pé de Jesus, Pai, com gratidão por essa vida, Pai. Continua abençoando esse casal, Pai. Continua dando força no seu ministério como diáconos, Pai. Aqui também a irmã Cidinha, sua mãe hoje, completa mais um ano de vida, Pai. Tu sabes a necessidade. Nós somos igreja, Pai, e sabemos que ela está enferma. Sabemos que ela passa por um momento de saúde delicado, Pai. Mas o Senhor é o Rei, é o médico dos médicos, é o Senhor do Senhor. É aquele que tudo pode. É aquele que traz paz, que traz alívio das dores, Pai. Continua com ela onde ela estiver e abençoa esse aniversário. E os outros aniversariantes aqui também, Pai. Entregamos já a vida da nossa irmã Zulema, Pai, que acabou de passar por um momento difícil também, mas é uma guerreira, luta e sempre está aqui nos cultos para adorar com o coração grato, um coração prostrado na presença do Senhor. Por isso nos ajuda, Pai, como disse agora o pastor Juliano, Espírito Santo de Deus, para nós poder te adorar, para nós poder pedir, para nós poder te agradecer, para nós poder te louvar. Ainda precisamos da ajuda de Deus, precisamos do Espírito Santo, precisamos estar ligados. Por isso estamos aqui, porque estamos conectados, todos num só pensamento, pedir a tua bênção,
pedir perdão, agradecer e fortalecer e se encher do óleo, se encher do Espírito Santo, da planta dos pés até a cabeça. Deixa o óleo de Deus descer, deixa se encher pelo Espírito Santo, pois é Ele que trará a palavra, pois é Ele que dá sustento à diaconia, ao casal, ao matrimônio, à mãe da Cidinha, a Zulema, a todos nós que estamos aqui. A nossa palavra é gratidão em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Deus é bom todo o tempo, não é? Deus é bom. Agora as crianças vão estar fazendo... Eu não sabia, irmão, que tinha dia dos avós. Tem avó aqui, vozinho? Então tem tia-avó, tem tio-avô. Então vamos depois fazer uma oração pelos avós, pelos avós. E as crianças vão apresentar agora em nome de Jesus. Graça e paz, igreja, amém? Claro que a gente não ia deixar passar em branco um dia tão importante como esse. Não só para mim, mas para todas as crianças, que eles estavam todos ansiosos para apresentar para os avós e para as avós. Eu queria deixar aqui um texto que eu gostei muito, que eu procurei lá e achei. Então, hoje, 26 de julho, dia dos avós. Avós são bênção, luz e carinho. São quem nos mostram o melhor caminho. Com um abraço cheio de calor, ensina a vida através do amor. Nos olhos deles moram a esperança, nas mãos a força e a confiança. Cada conselho dado com paixão fica guardado em cada coração. São como árvores fortes no chão, com raízes firmes na proteção. São sombra, paz e proteção, que florescem em cada geração. O tempo passou, mas não apagou todo o carinho que sempre ficou. Seu exemplo é um grande tesouro, mais valioso que a prata e o ouro. Cada história contada ao luar faz nossa alma acreditar que o verdadeiro bem desta vida é ter a família sempre unida. Nesse dia queremos então dizer o quanto é bom com vocês viver. Que Deus nos dê paz, saúde e calor e multiplique o seu grande amor. Nós, do Ministério Infantil, desejamos um feliz Dia dos Avós a todos aqui presentes. E agora, eu quero chamar as nossas crianças que vão estar cantando uma música de agradecimento a Deus pela vida de cada vovô e cada vovó. Enquanto eles se preparam, podem estarem vindo aqui. Eu já não tenho mais nenhuma das minhas avós. E é tão difícil porque fica memórias na vida da gente. Mas a gente se lembra com alegria. A gente, claro que queria ter elas aqui, mas sabemos que estamos aqui de passagem. E eu me recordo que eu chegava lá e tinha aquele cheirinho do café. E o café já não tem mais o mesmo sabor. Então, são essas coisas mínimas, um pão que eu fazia junto com ela, que ela gostava tanto. E eu falo para as crianças, falei no ensaio, dê valor para cada avó e para cada avô, que eles estão aqui de passagem, assim como nós. E eles são avó com tanto carinho, o vovô com tanto amor que tem para os netinhos, amém? Este sorriso marcado pelos anos dá testemunho de que o tempo passou. Olhar sereno e paz nos desenganos, sabedoria que a vida ensinou. É tão fácil te amar, te seguir, te admirar. É difícil não te ver. E
impossível te esquecer. Os pensamentos me levam ao passado, doces lembranças eu tenho de lá. As emoções vividas ao teu lado, maior riqueza que se pode guardar. Foi tão fácil conhecer Jesus Cristo em teu viver, no teu jeito de andar, de servir e de amar. Me levam ao passado, doces lembranças eu tenho de lá. As emoções vividas ao teu lado, maior riqueza que se pode guardar. Foi tão fácil conhecer Jesus Cristo em teu viver, no teu jeito de andar, de servir e de amar. Amém. Agora eu queria convidar todos os vovôs e as vovós aqui presentes para estar vindo aqui na frente para receber uma lembrancinha e o pastor Juliano vai estar fazendo uma oração. E sintam-se homenageados por esse dia tão especial. Cadê os vovô e as vovó? Vamos! Vamos ficar aqui, quem os netinhos tá por perto, os netinhos vai ficar junto, quem não tá, outras crianças tem, o vovozinho com a vovó.
A Annalise estava ansiosa que a vovó dela ia vir ver ela cantar a musiquinha para ela. Vamos vir mais para cá, os vovôs com as vovós. Vamos lá, as crianças que tiverem presente. Se não, adote uma avó e um vô aí que dá certo também. Amém, queridos? Estenda suas mãos para cá, abençoe essas vidas. São pais e mães, né, 2 vezes, não é? E é uma alegria. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida dos teus filhos, tuas filhas, ó Pai, que são um presente de Deus para as suas famílias, para as nossas famílias, Pai. Cumprir a sua missão de criar os filhos, as filhas. Agora estão cuidando dos netos, Pai, estão abençoando a sua próxima geração. Avós, tios, avós, que têm, Senhor, esse encargo de orar por nós, abençoar e cuidar também, Senhor, dos seus filhos, que nunca deixam de ser filhos, Senhor. Pai, que o Senhor conduza em saúde, em vigor, em fortaleza e também em renovo da sua fé. Que o teu Espírito Santo continue conduzindo as famílias aqui representadas, ó Pai, e que eles possam cada dia mais ver a promessa de Deus se cumprindo, Senhor, até a 4ª geração, como diz a sua palavra. Que o seu legado, a sua fé, o seu exemplo continue reverberando na vida dos seus, ó Pai, e que eles possam colher a recompensa do trabalho das suas mãos, em todas as áreas. Abençoe os seus projetos de vida, Senhor, a continuidade, Senhor, daquilo que eles ainda têm no seu coração como desejo, que o Senhor possa cumprir conforme a tua vontade, e que eles sejam felizes e vivam em paz, em alegria na sua presença. É a nossa oração como igreja, no nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir bem forte. Deus abençoe a vida de vocês. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por
a ti não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Tua presença é o que me basta, e quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta, e quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta, e quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta, e quem sou eu sem teu amor, Senhor? E se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Deus abençoe a Beatriz por esse louvor. Se nós não temos Jesus, irmão, não temos nada. Amém, querido? Tudo começa com Ele. Queria mesmo que você sentado, vou orar pelas crianças daqui mesmo. Pode deixá-las aí sentadinhas, elas já vão para a sala. E também para que você abra o seu coração agora diante da palavra do Senhor. Amém? Feche seus olhos. Pedir para o João vir aqui já me ajudar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que aconteceu até aqui na sua presença. Sua presença é notável entre nós, Pai. Essa graça, essa bondade, essa paz dentro do nosso coração. Que o Senhor continue trabalhando em nosso meio nesse momento. Pedimos uma bênção especial sobre as nossas crianças, que agora vão para a salinha. Use a vida das professoras, das monitoras, que sejam instrumentos de Deus na vida dessas crianças. Que sejam sementes nos seus corações, que possam brotar, Senhor, germinar, conforme eles forem crescendo, Pai. E a fé crescendo junto com eles, Senhor. Abençoe suas famílias ali representadas. Abençoe toda a sua extensão de vida. Também por aqueles que vão ficar aqui no culto, Pai. Fale mais uma vez conosco. Apesar da nossa pequenez, da nossa limitação, Pai. Fale com o teu povo. Nós precisamos da ajuda do teu Espírito Santo, Senhor. Só o Senhor conhece o coração do homem. Só o Senhor conhece cada vida que aqui está e sabe a necessidade de cada coração. Nós não temos a resposta pronta, não temos, Senhor, nada de nós mesmos que possa ajudar os teus filhos. Mas nós cremos no poder da palavra e no poder do Espírito Santo. Então fale conosco nesse lugar como um alimento que sacia a alma, o espírito e o coração. Que o cansaço, a desatenção, a incredulidade vá embora.
e que o coração seja essa terra fértil, Pai, para receber a boa e maravilhosa palavra de Deus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos estar na sua casa, abrindo a palavra com liberdade, Senhor. Podermos carregar uma Bíblia, podermos, ó Pai, falar dela sem sermos presos, atacados. E que o Senhor nos ajude a usar essa liberdade, Pai, com coragem, com reverência e com louvor ao Teu nome. Fale conosco. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém? As crianças estão liberadas. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Marcos, capítulo 2. Quero ser bastante objetivo nessa noite, mas que você empreste um pouquinho da sua atenção àquilo que Deus tem para nós. Mateus capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Marcos, isso, me ajuda que chega uma hora que eu já nem lembro mais os textos já, que eu anotei. É Marcos, tá bom? Marcos capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Quem achou, diga amém. Quem está vendo no telão, diga glória a Deus. Diz assim o texto da palavra do Senhor. E depois de alguns dias, entrou outra vez em Cafarnaum, e correu a notícia de que estava em casa. E logo depois de se reunirem tantos que de fato não havia lugar que os comportasse, nem mesmo junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. E vieram a ele trazendo um paralítico carregado por 4 homens. E quando não mais se podiam aproximar dele por causa da multidão, removeram a parte do telhado onde ele estava, e depois de abrirem uma passagem no teto, baixaram a cama em que estavam deitado o paralítico. Quando Jesus viu a fé deles, disse ao paralítico: Filho, teus pecados te sejam perdoados. Mas ali estavam alguns escribas e assentados e arrazoavam em seu coração: por que esse homem profere blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E de imediato, quando Jesus percebeu em seu espírito que assim arrazoavam entre si, disse-lhes: por que arrazoais estas coisas em vosso coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta, toma a tua cama e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti eu te digo, levanta, toma a tua cama e segue o teu caminho para casa. Versículo 12. De imediato ele se levantou, tomou a cama e saiu à vista de todos, de tal modo que todos ficaram admirados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Amém, queridos? Quero falar nessa noite sobre a cura começa na unidade. A cura começa na unidade. Se nós olharmos o capítulo 2 de Marcos, nós temos várias perspectivas do texto. Podemos falar do Jesus que cura e perdoa pecados. Podemos falar dos escribas que criticaram Jesus por dizer que estava perdoando pecados daquele paralítico. Podemos dizer da multidão que aflorou para aquela casa, que não cabia gente ali. E isso traz uma percepção do poder do nome de Jesus e da sua fama. E podemos falar da perspectiva dos 4 meninos, dos 4 moços, que se solidarizaram com aquele paralítico e atravessaram a linha do comum, atravessaram a linha dos problemas próprios, para agora levar aquele jovem até o epicentro onde Jesus estava. E é acerca desses 4 jovens que eu quero extrair algumas lições desse texto para nós nesse tempo presente. Unidade sempre foi o caráter de Deus, também na comunidade da fé. O céu é um lugar de comunhão. Desde a eternidade, Deus, ele, por sua natureza, ele preencheu a eternidade com uma família celestial. Ele, sem precisar, por sua autossuficiência, mas por causa da sua vontade e soberania, ele criou uma família celestial na eternidade. Os anjos,
os querubins, os serafins, os 4 seres viventes, como está lá em Apocalipse, Apocalipse diz dos seres viventes. Então, o céu é um lugar preenchido de comunhão. Teve algum momento da eternidade que essa unidade foi comprometida. Diz a Bíblia que o anjo de luz, Satanás, o diabo, como você queira chamar, ele deseja o lugar de Deus, deseja o coração ou ser igual a Deus, e aquela unidade foi comprometida. E diz a Bíblia que ele se rebela contra Deus e ele é arremessado dos altos, das regiões celestiais para a terra como um raio. E aí inicia-se a luta entre o bem e o mal, a luz e as trevas. Quando Deus vai criar o homem, ele fala no plural. O Yahvé é um verbo, é um adjetivo, um substantivo no plural no grego. Ele fala, façamos o homem. Ou seja, o Pai, o Filho, o Espírito Santo em unidade para um propósito. Passado um tempo de criar o homem, ele olha para ele e diz assim: você está muito em paz, Adão, eu vou criar uma mulher para você. E ele diz, façamos agora uma ajudadora para ele, porque não é bom que o homem esteja só. E agora aquela família cresce e passa a ser uma família de 2. O homem, a mulher, depois vem os filhos. E eles estavam agora unidos em um propósito, de governar aquele jardim, aquela casa e se relacionar com Deus. Quando Deus apertou o botão de reset do mundo, ele começou novamente com quem? Com uma família de 8. Noé, os seus filhos e as suas noras e a sua esposa. Quando Deus percebeu que o homem na Torre de Babel queria se isolar, fazer um nome muito grande e poderoso e dominar sobre os outros sem expandir essa unidade, Deus envia o que? Um espírito de confusão, não é? A Bíblia diz, e dispersa o povo, para que o povo voltasse àquele propósito de andar juntos, não para o seu fim, mas para um fim maior. Quando Deus quer começar a promessa do Messias com Abraão, ele chama Abraão, Sara e a sua família. Não tinham filhos até aquele momento, mas ele começou com 2 pessoas, com uma unidade, porque Deus tem prazer em que o ser humano comungue com o outro. Unidade, por mais complexo que seja, é um desejo de Deus, é um desejo que eu e você vivamos juntos, por mais trabalhoso e difícil que seja, é um desejo de Deus. Unidade, comunhão é calor, é proteção, é fortalecimento. O bichinho lá quando nasce, vários, o que ele faz? Eles se aninham com a mãe, não é? Porque se sentem o que? Aquecidos, protegidos, e se tornam agora uma só parte. E conforme vão crescendo, eles vão saindo de debaixo das asas da mãe. Mas a originalidade da sua essência é ter comunhão. Unidade é um desafio, é um teste de perseverança, de permanência e de amor fraternal. Você já parou para pensar que Jesus, quando veio, ele podia fazer tudo sozinho? Ele é o Deus Todo-Poderoso, sim ou não? O homem que tem poder para ressuscitar mortos, curar leprosos, levantar paralíticos, ele chama 12 jovens de difícil acerto entre eles, estavam sempre tendo alguma coisa que os faziam brigar entre eles, entre aspas, de se acertarem. Mas Jesus estava treinando aqueles 12 para que eles vivessem uma unidade e dessem o que? Continuidade à obra de Deus. Cristo, através do seu Espírito Santo e da sua palavra, ele tornou possível a unidade do povo dele. Nós somos a família de Deus. Todos aqui somos ligados por um tipo de sangue, o sangue de Jesus. Você está ligado pelos seus irmãos sanguíneos, pelo sangue dos seus pais. A igreja está ligada uns pelos outros, pelo sangue de Jesus. O sangue que corre sobre mim, corre sobre você. Uma só fé, um só Espírito, um só batismo, um só Deus, que é em tudo e todos. E a cura
A cura que precisamos, ela começa na unidade. Dentro da casa, dentro da igreja, dentro da família. Deus, Ele tem prazer de nos tornar seres humanos, pessoas curadas interiormente. E às vezes nós buscamos uma cura interior, individualmente diante de Deus. Mas tem momentos, queridos, que nós vamos encontrar a cura estando juntos, unidos no Senhor. Nós lemos o Salmo 133, que vai ser o meu pano de fundo aqui nessa noite. Diz que o óleo desce sobre a cabeça, para a barba, para as orlas e para as vestes. Unção, o óleo quer dizer cura. O médico, há 2.000 anos atrás, 2.500 anos atrás, há 3.000 anos atrás, ele não tinha os aparatos que tem hoje. Qual que era o remédio? O óleo, o bálsamo. E aquela cura que era física, a Bíblia simboliza como que a cura do Espírito Santo. Diz a Bíblia que num dia qualquer, o culto estava cheio, culto de domingo na casa de Jesus, e não tinha como entrar na casa. 4 moços veem aquele paralítico em algum lugar, diz assim: rapaz, tá ruim para você? Para nós está ruim também, mas tem um moço lá que está pregando, curando enfermo, vamos levar você lá. E aqueles moços pegam cada um numa ponta daquela cama, que na verdade era um lençol, era uma esteira, e carregam aquele moço até a casa onde Jesus estava. Quando eles chegam ali, não tinha como entrar, a Bíblia diz, e as casas eram de barro, de meia altura, de sapê com barro queimado. Acharam uma escada por fora, subiram no telhado, e aí eles atravessam a linha e desfazem o telhado, descem aquele moço no meio do culto, e Jesus fala assim: rapaz, o que é isso aqui? Não estava anotado na liturgia isso aqui, não estava, mandaram os avisos. E aí a Bíblia diz que ele, olhando a fé deles, disse para o paralítico: perdoados sejam os seus pecados. Todo mundo olha: como assim? Perdoar pecado? Quem é ele? Ele é um homem como nós. E aí Jesus, conhecendo os seus pensamentos, diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem não tem só poder de perdoar pecados. Ele diz para aquele moço: levanta, toma a tua cama e anda. O moço enrolou o lençol, a esteira, e disse: dá licença que eu vou sair pela porta da frente. E vai embora curado, abençoado, restaurado, transformado, honrado, abençoado na presença de Deus. Se a cura começa pela unidade, em primeiro lugar, a unção de Deus vem quando estamos unidos em Cristo. Eu vou repetir: a unção vem quando estamos unidos em Cristo. Nós lemos o Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam, andem em comunhão. E essa comunhão é como um óleo que desce sobre a cabeça do sacerdote Arão. Ou seja, quando a igreja, a família, lá na casa, a igreja aqui, a igreja durante a semana se reúne pela fé, a unção desce, porque a unidade traz a presença de Cristo. Quando nós não conseguimos ir sozinhos até Cristo, alguém vai nos ajudar a levar-nos até Ele. Às vezes nós conseguimos ir sozinho, querido. Nós somos teimosos, nós vamos lá chorando, se arrastando e clamamos: Deus me ajuda, Deus estenda a sua mão. Choramos sozinho, buscamos sozinho, mas tem momentos da vida, querido, que Deus, Ele permite que você não consiga e eu não consiga sozinho, para que venham aí de 2 em 2 e nos carreguem e nos levem a Cristo, como aqueles 4 moços. São 4, dividido por 2, me ajuda aí, eu não sou muito bom nessa área, não é, João? Nós somos do outro lado. Quando nós, queridos, se unimos, a unção de Deus desce sobre nós. Quantos paralíticos estão ficando do nosso lado, na nossa frente, às vezes dentro da nossa casa, que
que está impossibilitado de ir até Jesus, talvez um vizinho seu, um amigo lá da faculdade, da escola, e você está vendo que ele está, nós estamos vendo ele paralítico, e Deus quer derramar a unção, porque a Bíblia diz que a unção quebra o jugo, a unção cura. Seremos nós que vamos carregar ele, ela, e trazermos a Cristo. A unção vai descer. A Bíblia diz que quando o casal, o cônjuge, não está em comunhão com o outro cônjuge, até as orações são interrompidas. O apóstolo Pedro disse isso, eu não tenho tempo para ler, mas está escrito. Ou seja, quando há uma sintonia entre vidas, os céus se abrem sobre nós. Porque o culto, a unção de Deus, não é o pastor quem faz. Louvor maravilhoso não somos nós, porque nós aqui sem vocês não tem sentido. Nós podemos preparar, orar, os diáconos vêm todos maravilhosos, organizados, mas se não tiver a igreja, quantos estão entendendo nessa noite? Nós precisamos estar juntos em Cristo para que a unção de Deus desça sobre nós. A Bíblia diz que eles ficaram todos unidos em oração, e de repente veio do céu um vento impetuoso e encheu a casa. Não foi a rua, não foi a esquina, não foi um beco, foi uma casa. Deus, ele tem prazer em descer na casa, na mesa, no leito, porque é um lugar onde a família se reúne. Deus quer restaurar as nossas mesas, os nossos leitos, e trazer a unção pela unidade. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 em diante diz: é melhor serem dois do que um, porque dois tem melhor recompensa do trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, dois lhe resistirão, porque o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Nós somos uma corda, querido, que quanto mais dobra, mais o diabo perde. Amém, querido? Então ele vai sair perdendo da nossa casa, porque nós estaremos unidos em Cristo. Cristo vai nos dar um batismo de comunhão, uma unção para que cada dia mais você na sua casa, no seu trabalho, na sua vida comum e cotidiana esteja unido, porque a Bíblia diz que onde estiver 2 ou mais, eu estou. Podia ser um, ia ser mais fácil, não é? Não seria mais fácil se fosse só um? Ele ouve a oração de um. Porque a Bíblia diz também em Tiago que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, mas a unção, querido, ele derrama no coletivo. Quantos estão entendendo nessa noite? É como um quebra-cabeça, é como uma engrenagem, cada parte alocada no seu lugar. Um parafuso pequenininho que sai fora, a engrenagem começa o que? A pular. Talvez na sua casa a sincronia se acabou, não há mais diálogo, não há mais conversas. O Senhor nos trouxe aqui para restaurar a unidade. O óleo da unção, isso não é o homem que faz, não são pessoas que fazem isso, é o Espírito Santo e a palavra. A unção vem quando estamos juntos. Jesus mandou de 2 em 2 para pregar. Jesus viu a fé de quem? O texto que lemos, a Bíblia diz: e viu a fé de quem? Bota lá no texto para mim no telão, por favor, Bruno. Versículo 5 do capítulo que lemos, o 2. E Jesus vendo a fé de quem? Você está aqui, amém, querido? Me ajuda aí para não ficar sozinho aqui. A fé de quem? A fé deles. Não foi a fé do paralítico. O paralítico só fez assim: me leve, já estou aqui muito tempo mesmo, só me leve. Mas quando eles abrem o telhado, se esforçam e descem o menino, Jesus não olha para o menino, que para o menino, para ele era fácil, ele só soprava nele e ele levantava. Mas quando ele vê a fé dos 4, ele diz: eles atravessaram a linha
do problema próprio, da dor própria, da limitação própria, e agora enxergou a dor além deles, e eles tiveram fé por ele, e por causa da fé deles, ele será curado. Os pais que aqui estão, seus filhos, nossos filhos serão curados por causa da nossa fé também. Filhos que aqui estão, nossos pais serão curados por causa também da nossa fé. Irmãos que aqui estão, nossos irmãos serão curados por causa da nossa fé unida num só propósito, numa só palavra, num só Espírito. Quando você ajuda alguém, querido, fala mais sobre você do que da pessoa que está recebendo. Ela nunca mais vai esquecer de você. Nunca mais. Quantas vezes já aconteceu com você, a pessoa lembra daquele dia? Você nem lembra. Aquele dia que você orou por mim, me deu 5, hein? Devolva agora, com juros. Quando você abençoa, quando você abre o coração para a unidade, querido, a unção vai vir sobre você. Amém. A unção é quebrantamento, é virtude. Segundo lugar, a cura vai vir através de Jesus, através de nós. Eu anotei que já ia pular. A cura vem através de Jesus, através de nós. Talvez você veja aqui precisando de uma bênção, procurando uma bênção, e você não está errado. Mas Deus quer que a gente abra o prisma dos nossos olhos e olhe um pouco para aqui. Tem mais alguém pior do que nós, que está precisando de ser carregado e ser levado até Jesus. Não precisamos fazer mais nada, só levá-lo a Jesus. Está aqui Jesus. Eu não posso, o que eu posso é enrolar no lençol e levar para Jesus. Daqui para frente o Senhor faz, se o Senhor quiser. Amém, amém. Ore até as lágrimas saírem. Jejue, busque, anote, faça um propósito, porque é nessa unidade, nessa fé que você aplicar, Deus vai trabalhar. Segundo lugar, a unidade é um trabalho de todos. A unidade é um trabalho de todos. Vamos colocar que era eu que estava lá. Tinha que ser uns 5, 6, né? Sem regime, comendo direto. 4 pessoas levando um homem. Em linha reta já é difícil, sim ou não? Imagina subindo uma escada. Vai cair, não, puxa aqui. Vai para lá, puxa para cá. Por isso que é 4, que é o equilíbrio. Ninguém carrega mais que o outro. Quantos estão entendendo? Ninguém carrega mais que o outro, querido. Num casamento ninguém carrega mais que o outro. Numa igreja ninguém carrega mais que o outro. Todos têm que carregar junto. Por isso que a Bíblia diz: chore com os que choram, se alegre com os que se alegrem. Quando um do corpo dói, todo o corpo dói. Ou seja, é um trabalho. E eles vão o quê? Agora trabalhar, subir telhado, afastar as telhas, descer o menino. Imagina se estoura a corda e ele cai. Aí Jesus não tinha que curar, ele tinha que ressuscitar aquele moço. Ou seja, manter a unidade familiar, na comunidade da fé, que é um trabalho de todos nós. Todos nós precisamos trabalhar para isso. Encontrando alternativas para estarmos juntos. Romanos 12, do 18 ao 19. Paulo diz: o que depender de vós, mantenha a paz com todos. É abrir telhado, amém? É subir escada. Está pesado, vamos subir, não tem problema. O fim é maior do que a dor, amém? Encontrar alternativas para levar a paz. É subir, é carregar, é afastar telha. É um esforço para ter um fim coletivo, é subir o telhado. Colossenses 3, do 13 ao 17, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso,
porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Não existe unidade sem trabalho, querido. Você já viu as formiguinhas? As formiguinhas lá, elas estão toda bagunçadas. Quando elas encontram o alimento, o que elas fazem? Faz fila. Cada uma vai lá, pega um pedaço e traz para dentro. Pega um pedaço e traz para dentro. Ou seja, é um trabalho de formiguinha para um fim. Não há comunhão, não há paz na família, cônjuges, filhos, igreja. Estou falando no âmbito geral que você pode aplicar em toda a extensão da sua vida. É um trabalho de todos. É carregar o outro. Quando a Bíblia fala suportai-vos uns aos outros, que eu li, no grego o que é? Dar condição, é ser um suporte. Sabe andador? Quando a pessoa está na melhor de idade, precisa andar, andador é o suporte, para que ela consiga andar um pouco melhor. Vai ter dias, querido, que eu vou estar melhorzinho que você, e eu vou ajudar você a caminhar. Mas vai ter um dia que você vai estar um pouquinho melhor que eu, e você vai ter que me ajudar a caminhar. E isso vale para toda a nossa extensão. É dar suporte e manter a paz no que depende de nós. Aqueles moços disseram assim: ele não vai conseguir sozinho. Olha quanta gente. Vamos ter que fazer alguma coisa. Vamos ter que achar algum jeito para manter esse moço curado, para curá-lo. Você está disposto nessa noite, querido? Lá no seu trabalho, está disposto a abrir telhado, a carregar pessoas, a ficar às vezes em segundo plano, porque essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem que se prega aí fora é o homem em primeiro lugar. Vem aqui, você vai ter uma vitória, vai ter uma bênção, você vai ter saúde, prosperidade, mas não se fala mais do que Jesus disse. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último. Não é que ele disse? Se alguém quiser ser honrado, se humilhe. Ou seja, é um esforço para que a comunhão permaneça. Amém, querido? Às vezes a razão, ela nos dá uma satisfação momentânea, mas nos dá um prejuízo contínuo. Aqueles moços, a Bíblia não diz, não vou ficar viajando aqui na maionese, se eles eram amigos, se eles eram eles eram somente indivíduos que deram suporte para alguém levá-lo até Jesus. Quantos entendem isso nessa noite? Terceiro lugar, estamos falando que a cura começa na unidade. A unção vem, em primeiro lugar, quando estamos unidos com Cristo. Em segundo lugar, a unidade é um trabalho de todos. Em terceiro, a cura vem no corpo todo. Eu vou repetir em terceiro lugar, para nós irmos para o final. A cura vem no corpo todo. Unidade não é unanimidade, não é concordância irrestrita, mas é comunhão para uma só direção. Naquele culto, teve os do contra. Mas não é possível, ele vai atrapalhar o culto desse jeito? Estava tão bom. E não é possível que ele vai falar que vai perdoar pecados agora? Não tem como ter unidade e unanimidade. Ninguém é unânime. Mas quando o foco é manter a paz, o principal é o fim. Qual foi o fim? A cura do paralítico. O fim é a cura, amém? O fim é a cura. Jesus, ele curou o corpo todo. Quando ele diz que a fé daqueles moços salvou, automaticamente aquela salvação tocou aqueles 4 moços. E todos foram abençoados. Quando a Bíblia diz que a unção desce sobre o cabeça, depois pelas barbas, pelas orlas, está dizendo assim, que a cura vem sobre a liderança daquela casa. Depois vem pela honra, barba é honra. Judeu sem barba, pode ver que todo judeu é barbudo. Tem uns judeus aqui, né? Eu não sou judeu, não tenho barba. Tem um projeto de barba aqui. Para o judeu, se você ler lá Levíticos,
diz que se o judeu homem tirar a barba e rapar o cabelo é um sinal de vergonha. Isso não é a cultura deles. Quando a Bíblia diz que o óleo, a unção, a partir da comunhão, desce sobre o cabeça, onde se toma as decisões, onde se protege, onde dá um caminho, desce sobre a barba, fala que desce sobre a honra, e depois sobre a orla, ou seja, as partes mais baixas do corpo, mais frágeis, que cobrem a vergonha, ou seja, a comunhão, querido, ela desce sobre todo o corpo. Quantos entendem nessa noite? A cura, querido, vai alcançar toda a nossa casa. Do menos problemático ao mais problemático, do mais difícil ao mais fácil, do mais novo ao da melhor idade, todo o corpo será curado com a bênção de Deus. Você que é pai, você que é o sacerdote lá, você que é homem lá na casa, você que é mulher, você que é a liderança espiritual lá, então se você estiver em unidade, a unção vai vir sobre você e através de nós vai espalhar por todo o corpo. Quantos recebem essa palavra? Eu faço apelo aqui todo domingo, irmão. Se você tiver que vir todo domingo aqui, querido, venha. Porque você vai levar a bênção para quem está lá, no trabalho, na casa, na família. Você é um instrumento, você é um recipiente. Quanto mais você recebe, mais as pessoas ao redor vão receber. Jesus falou assim que ali Ele ordena o quê? A bênção. Você crê nessa palavra, querido? Que é aqui que o Senhor ordena a bênção. Esse aqui pode ser a casa que você mora. Se você estiver em comunhão lá, em unidade com Deus e com os seus próximos, Ele vai ordenar a bênção lá também. Ele disse: o que ligares na terra será ligado no céu, o que perdoares aqui será perdoado entre vocês também. O pão nosso, o Pai é nosso, ou seja, é uma bênção coletiva. E em quarto lugar, para nós orarmos, a unidade é uma ação invisível. Em quarto lugar, a unidade é uma ação invisível. Por onde que eles foram? Por onde que eles levaram o moço? Pelo telhado, por detrás. O Salmo 133 que nós lemos fala que é como o orvalho do Monte Hermon. O que é o orvalho? Então você acorda cedo e tá aquela neblina. Ontem nós saímos do Cantagalo, eu achei que eu estava num filme de suspense. Eu não falei nada para Giovana, mas eu estava com medo. Não dá para ver nada, não é, Osni? E isso até em casa. O que é o orvalho? É aquela neblina de manhã que ela vem, geralmente ninguém vê. E ela vai, geralmente ninguém vê. Quando ele fala que a unção, a comunhão, é como o orvalho do Monte Hermon, que era um monte daquela região geográfica, ele estava falando que a unidade é como o orvalho, ela vem invisivelmente e ela acontece realmente no meio do povo. É como orvalho, refresca e você não vê. Aqueles moços, eles vão por trás, por cima do telhado, sem serem vistos, sem serem notados, e aí descem aquele moço e a cura acontece. Você abriu o coração para a unidade, querido, o mover do Espírito Santo vai acontecer invisivelmente. Quando você abrir o coração para o perdão, para a graça, para o amor imerecido de Deus, vai ser como o orvalho, vai vir aquele frescor de Deus, e vai vir o calor da palavra, e quando você vê, está tudo fresco, está tudo renovado, está tudo transformado. O Monte Hermon, no inverno, ele junta geleira no seu pico, e quando vem o verão, derrete aquele orvalho, aquele congelamento, e se faz um riacho.
A unidade, querido, nos tempos de inverno, de dificuldade que o mundo está vivendo, e talvez você esteja vivendo pessoalmente, esse inverno, essa tribulação, essa luta, está acontecendo para nos manter o que? Ligados. E quando vier o calor do verão, da primavera, essa comunhão vai se transformar o que? Em bênção para depois. Você já parou para pensar, se você fizer vou falar uma palavra bonita aqui, um flashback, não é aquele do rádio, tá? Dos anos 80, é um flashback. Os piores momentos da sua vida foi o que mais uniu a sua casa, sim ou não? A igreja, o seu trabalho, porque é uma unidade invisível. Deus está trabalhando por detrás das cortinas para nos unir em Cristo e em família espiritual e em família física. E aí, para mim finalizar e nós orarmos, diz a Bíblia que Ele perdoa os pecados daquele moço e diz: levanta, filho, vai embora, segue seu caminho. Ele junta as trouxas e vai embora. A cura, querido, ela começa na unidade e ela termina com a bênção de Jesus. Você que é filho que aqui está, se você começou algo que não tem a bênção da sua família, pare hoje, pare agora. Você que é cônjuge que aqui está, que não começou algo em unidade, pare agora, porque Deus não pode abençoar algo que não começou com Ele. Aquele moço, ele começou unido e terminou com a bênção de Jesus, e a sua vida foi mudada. Amém? Naquela época não tinha cadeira de roda, então a única forma de se locomover era sendo levado. Aquele moço viveu boa parte da sua vida sendo levado pelos outros, mas quando 4 pessoas se uniram, sentiram a sua dor, agora ele não vai mais ser levado, ele vai andar com as suas próprias pernas. É o que Paulo disse para a igreja: vocês vão começar um alimento mais leve, como criança, e depois eu vou aumentar o alimento mais sólido, até que vocês possam caminhar com as próprias pernas. Amém, querido? Deus está nos tratando, está cuidando de nós, para que a gente possa caminhar na sua presença. Amém? Louvor pode vir tranquilo, bem calmo. Isso, vamos estar louvando o Senhor. Vamos ficar de pé? Você está sentindo a presença de Deus aqui, querido? Você está sentindo essa unção invisível, esse orvalho? Deus falou no meu coração enquanto eu estava sentado ali, que Ele viria com refrigério nessa noite sobre alguns corações. Não é coisa da minha cabeça, é o Espírito Santo que te trouxe aqui para te dar uma porção a mais do refrigério de Deus, para você continuar mais um tempo na jornada da fé, na sua presença. Ah, pastor, lá em casa ninguém mais está falando a mesma língua. O Espírito Santo, ele vai trazer uma unidade, não unanimidade. Não vai trazer concordância restrita, porque é impossível onde tem 2, 3, 4 pessoas diferentes, todos concordarem. Isso aí é uma mentira. Mas quando o Espírito Santo trabalha, todos vivem para um propósito de agradar a Deus e fazer a sua vontade. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Vamos louvar ao Senhor. Gostaria de chamar você aqui à frente. Você que sentiu essa palavra no seu coração, precisa de um abraço, precisa de oração. Você que entrou aqui enfermo fisicamente, espiritualmente, precisando de uma resposta. Você que está com a sua família aqui, saia do seu lugar e venha. Eu vou pedir a gentileza de você vir até perto do altar. Nós vamos orar pela sua vida. Você vai vir pela fé, vai dar esse passo, e a bênção de Deus vai ser derramada, porque é nesse lugar que Ele ordena a bênção. Isso, pode vir. Isso, a unção de Deus está nesse lugar. Há um rio que corre do trono de Deus. Oh, aleluia. Há um rio de Deus nesse lugar.
Ele vai ordenar a bênção. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Se você vê com um familiar, pegue na mão dele e dela. Se você está do lado de um irmão aí, pegue na mão dele e dela. Isso, pode vir. Há um orvalho de Deus neste lugar. Sim, há uma unção de cura neste lugar. Oh. Sim, Pai. Venha sobre nós neste lugar, Senhor. Venha sobre o teu povo, Senhor. Ordene a tua bênção neste lugar. Oh Deus, aquilo que o homem não pode fazer, o Senhor pode fazer, Pai. Tu és o nosso cordão. Tu és o último fio, Senhor, que não vai arrebentar. Não vai arrebentar, não vai. Não vai. Ore, ore, ore com as lágrimas, ore com o coração. Isso. Há um perfume de Deus neste lugar. Há um perfume de Deus. Há uma unção de cura, de vida. Oh Deus. Deus está entrando na sua casa agora. Lá, geograficamente, a presença de Deus está entrando na sua casa. Está preenchendo aquele lar com a sua glória. Oh Deus, toque, Senhor, toque, Pai, toque, Jesus, toque, toque, Senhor, com a tua unção. Visite, Senhor, toca, Pai, toque agora, Senhor. Visita da planta dos pés ao alto da cabeça. Abraça. Oh Deus, toque, Jesus. Aquilo que o homem não pode fazer, tu podes. Tu podes, Senhor. Toque, Senhor. Toque, Pai. Toque, Senhor. Toque. Oh Deus, a unção que quebra o jugo, a unção que quebra o laço. Aleluia. Toque, Jesus. Unge, Senhor. Toque, Pai. Visite agora. Oh, recalabaixa. Toque. Abraça a tua igreja nessa noite. Tu és o marido da viúva. Tu és o pai do órfão. Tu és o alimento para o sedento, Senhor. Toque, Senhor. Toque, Jesus. Toque, Pai. Visite. Fortaleça. Sim, Senhor. Ah, meu Deus. Toque, Pai. Unge agora. Unge agora, Pai. Proteja por onde passar. Por onde for, visite, visite, Senhor. Visite, Senhor, visite. Ei. Isso, ore, ore. Seja cheio, cheia. Ah, meu Deus. Visite agora. Visite, Senhor. Visite o mais profundo da alma, do coração. Unge, Senhor, unge. Ferramentas de Deus, ferramentas de Deus. Ei. Ferramentas de Deus. Ferramentas de Deus. Deus está liberando ferramentas de Deus. Ferramentas espirituais que quebram grilhões, portas, amarras. Oh Deus, renove-se. Seja renovado hoje. Opa. Se você tiver agora que pedir perdão para alguém, peça agora. Abrace alguém. Diga que você o ama, que você a ama. Oh Deus, toque o Senhor. Visita, Pai. Há perdão de Deus neste lugar. Há perdão, há cura neste lugar. Ah, Pai.
Toque, Jesus. Pessoas que entraram aqui enfermos fisicamente, Pai, visite agora a unção de cura, cura dos ossos, cura dos órgãos, artérias, veias, vértebras, medula, neurônios. Deus, traumas existenciais sejam agora libertos em nome de Jesus. Medos, oh Deus, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. Oh Pai, coloque a mão no ombro dessa pessoa com carinho. Ombro é apoio, ombro é suporte. Deus vai colocar alguém aí nesse ombro. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai. Obrigado porque todos os dias o Senhor tem sustentado a tua igreja, o teu povo, famílias aqui representadas, Senhor. Toda a glória e louvor ao teu nome, toda a honra, adoração, bendito seja o teu nome. Ordene a tua bênção, Senhor. Ordene a tua bênção, Pai, agora. Nós te pedimos sobre as nossas escolas, faculdades, empresas aqui representadas, profissionais liberais, aposentados, autônomos. Deus, libera a tua bênção hoje. Abra as portas, Senhor, aquilo que está amarrado, fechado. A unção, Deus, que quebra o jugo. Caia por terra os inimigos do teu povo, Pai. Caia por terra os inimigos do Senhor, porque o nosso Deus é o Deus da vitória sobre a guerra. Nós levantamos essa bandeira, Senhor, com essa igreja, que o inimigo já foi derrotado, Senhor, que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, em unidade do Espírito. Sim, Senhor, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre a nossa vida. Declaramos essa bênção, Pai, a bênção do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Senhor, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Isso, abraça quem está do seu lado aí. Eu por mim eu ia até às 10, mas eu não posso. Mas você já tomou a sua porção. Receba a bênção de Deus. Aleluia. Isso, volte para o seu lugar abençoado. Glória a Deus. Glória a Deus. Ainda em pé, vamos agradecer por esse culto, orar pelos enfermos, orar pelos pedidos de oração, orar. Que Deus te dê uma semana abençoada, uma semana debaixo da graça, uma semana próspera, uma semana de paz. E mesmo em meio às lutas, que Ele te dê o conforto e a vitória, em nome de Jesus, amém. Pai, te agradecemos por essa noite. Obrigado, Pai. Nós não somos merecedores da sua presença e da tua bênção entre nós. Teu sangue, Pai, torna isso possível. Teu Espírito torna isso possível. Pedimos uma bênção especial pelos acamados, Senhor, nossos irmãos e irmãs,
Que o Senhor visite o leito em que eles estão, Pai, trazendo aconchego, trazendo alívio, trazendo conforto, Pai. Aqueles que estão na casa, estão nos hospitais, famílias enlutadas, cobre-os com a Tua fortaleza e com a Tua ajuda. Agradecemos a Ti pelos irmãos do som, Pai, que trabalharam com zelo da mídia, pelos irmãos do louvor aqui, que fizeram de uma forma maravilhosa, os diáconos, Senhor, que trabalharam também, os presbíteros, irmãos e irmãs, as crianças. Louvamos o Teu nome, Pai, porque a Tua obra tem continuado na Sua presença. Dá uma semana abençoada para o Teu povo, Senhor, para a glória e honra do Teu santo e bendito nome. Estenda as mãos, que o grande amor de Deus, a maravilhosa graça de Jesus e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja com você, sua família, hoje e para sempre. Digam amém. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Deus abençoe. Aplauda bem forte.